Boa tarde, pessoal. Bom, são 15 horas aqui pelo horário de Brasília, do dia 28 de fevereiro. E como a gente já imaginava, já esperava, as primeiras rodadas de negociações entre Rússia e Ucrânia não deram em nada. Exigências de ambas as partes não são aceitas e é muito difícil que dessas negociações saia aí algum tipo de acordo, algum cessar-fogo, né? Então a guerra continua, a Rússia vem avançando, né, vem tomando cidades e hora que ela resolver colocar o seu efetivo de primeira linha, porque agora está só usando de segunda linha, ela realmente entra para valer ali na Ucrânia, fazendo todo o estrago, né? E aí, diante de todos os vídeos que eu venho colocando aqui para vocês, surgiu essa polêmica, né, sobre o nazismo na Ucrânia. Eu vou colocar aqui, vou até fazer uma análise astrológica do mapa da Ucrânia e já aviso, muitas pessoas entram aqui, caem no canal para assistir um vídeo e não vê o resto das coisas que tem no canal e ficam pedindo coisas que já tem vídeo. Então eu já tenho vídeo analisando o mapa do Putin, do Zelensky, do Biden, dos Estados Unidos, o retorno de Plutão. Tá tudo aí, gente. É só vocês fazerem uma pesquisa e procurarem aí que você vai encontrar os vídeos com todas essas análises. Eu não vou ficar repetindo assunto aqui que eu já trabalhei, tá? Então, mas hoje eu vou trazer de volta o mapa da Ucrânia para mostrar para vocês o que estava acontecendo astrologicamente, né? Pela análise da astrologia mundial, o que estava acontecendo lá em 2014, quando o presidente Yanukovych ele foi deposto. Era um presidente alinhado com a Rússia, como sempre foi ali aquela região, e ele foi deposto por conta de protestos populares, mas principalmente de grupos que se formaram e que até hoje dão sustentação para os governos que vieram aí depois, em especial com este governo do Zelensky. E as pessoas perguntam, mas esses grupos são o quê? São grupos neonazistas. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou deixar no link da descrição, tá, as matérias que comentam isso, porque isso você não vai ver na Globo News, tá? Isso daí não vai aparecer na mídia totalmente americanizada. Então é preciso entender e olhar que sim, a Ucrânia é um país nazificado. Um dos argumentos usados por Putin para a invasão da Ucrânia é para a desnazificação do país, tá? Ele não está mentindo quando ele fala sobre a nazificação, que sim, o país está carregado de nazistas. Mas o argumento, né, porque antes ele começou falando que ia invadir por causa do Donbás, ou que ia invadir só o Donbás, que é a região separatista, e depois foi para a invasão do país em si. Então me parece que ele usou um pouquinho também de uma certa desculpa retórica, mas que na verdade não é exatamente por isso que ele está invadindo ali a Ucrânia, né? Então essa situação toda que nós estamos vendo está muito ligado a um financiamento feito pelo Ocidente de grupos neonazistas que derrubaram o governo pró-Rússia e instalaram e dão sustentação e que caçam os opositores e que fazem uma limpeza étnica com as populações russas, principalmente ali do Donbás. Isso ninguém mostra na televisão, né? Também não mostra que antes do Putin invadir a Ucrânia, o Zelensky já havia mandado não só o seu exército atacar as populações russas do Donbás, isso não é mostrado na televisão, bem como as milícias neonazistas já estavam ali fazendo atrocidades com a população russa de Lugansk e Donetsk. Mas isso não aparece na televisão americanizada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um mapa, né, o que estava acontecendo lá em 2014, durante essa revolução, né, que na verdade foi um golpe que derrubou um governo eleito legitimamente e que sempre esteve ali em harmonia na região. Esta guerra só está acontecendo por culpa única e exclusiva da OTAN e dos Estados Unidos terem colocado o dedo e terem interferido na história política da Ucrânia.
Basicamente isso. Se eles não tivessem interferido, deixassem que as coisas corressem como deveriam ser, eles promoveram um golpe, promoveram grupos milicianos, grupos neonazistas ali que estão até hoje. E isso pode sair do controle. Porque uma vez que haja a possibilidade da capitulação de Kiev e a prisão ou morte do Zelensky e o país fique acéfalo ainda sob invasão russa, esses grupos podem formar uma nova frente nazista que assuma ali como um governo para fazer frente à invasão russa. Tá? Eu vou mostrar depois essa história desses grupos neonazistas, que isso remonta lá à Segunda Guerra Mundial. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no mapa astrológico lá em 2014, o que estava acontecendo no mapa da Ucrânia. Se a gente pegar aqui a data de 22 de fevereiro de 2014, quando houve o golpe lá na Ucrânia, né? Colocarmos aqui no mapa da Ucrânia, o que a gente vê? Bom, primeiro, Saturno estava naquela época em Escorpião. Escorpião está muito relacionado a movimentos extremistas sombrios, né? E Saturno tem a ver com a ordem e também com o conservadorismo. Passou bem em cima do meio do céu e estava na casa 10, que é a casa de governo. Ou seja, a tendência de um governo mais conservador e mais extremista. Até com, vamos dizer assim, o Escorpião no seu lado negativo representa até grupos terroristas e grupos milícias, né? Então aqui, ó, o domínio das milícias, dos grupos extremistas. E veja que tinha acabado de fazer uma conjunção com o Plutão, regente de Escorpião aqui, muito próximo do meio do céu, que é a casa de governo. Né? Então só esse aspecto já demonstra aí a gravidade do problema. A Ucrânia tinha acabado de passar também por um retorno nas semanas anteriores, retorno de Marte, né? E que isso está muito ligado a golpes, a questão militar. Plutão, em trânsito por Capricórnio, estava fazendo conjunção com Netuno numa casa 12, que já é uma casa netuniana, que fala de conspiração, de traição, né? Por grupos sombrios, que tem a ver com Plutão, milícias, né? E também o Urano estava em exata quadratura com o Urano do mapa da Ucrânia, que fala de revoluções, de rupturas, de quebra da ordem. Então, esse era o contexto, olhando bem rapidamente aqui para o mapa da Ucrânia em 2014, quando houve o golpe de Estado lá, que tirou um governo pró-Rússia para colocar um governo pró-OTAN, pró-União Europeia, pró-Ocidente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, essa situação toda do que são esses grupos neonazistas que estão lá instalados na Ucrânia, operando livremente com a anuência do governo. Não que o governo seja nazista, mas eles fazem vista grossa, como acontece aqui no Brasil com Bolsonaro, que faz vista grossa para esses grupos neonazistas que estão aí, para blogueiros neonazistas. Até temos aí casos de políticos que estão no Congresso que já fizeram aí declarações em apoio ao nazismo, né? E que são apoiadores ou foram apoiadores de primeira hora dessa onda bolsonarista que atingiu aqui o nosso país. Então, existe uma conexão aí, só não vê quem não quer, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que é essa história toda. Este cidadão aqui, Stepan Bandeira, ucraniano, ele era líder durante a Segunda Guerra Mundial do nacionalismo ucraniano. Então ele entregou poloneses, ucranianos para os nazistas e fez um movimento nacionalista da Ucrânia ali, com perseguição a grupos étnicos e tal. Depois ele acabou caindo em desgraça e foi preso até pelos próprios nazistas, né? Então vocês veem como é que essas cobras elas agem, né? Ele acabou indo parar num campo de concentração, mas depois deram a liberdade para ele e ele passou a ser um colaboracionista dos nazistas, voltando para a Ucrânia e estabelecendo ali células nazistas, né? Para lutar contra os russos. Então o objetivo dele, ele meio que foi cooptado pelo nazismo, pelo nazifascismo, para lutar contra os russos ali na Ucrânia, né? Então foi esse. Ele acabou sendo envenenado, segundo as histórias, aí acabou sendo envenenado
pela KGB na década de 50, finalzinho da década de 50, né? E aí ele é a inspiração para os grupos neonazistas. Os grupos neonazistas usam a imagem dele para ressuscitar aquele sentimento, principalmente na juventude, do nacionalismo, do pegar em armas, do patriotismo, né? Muito parecido com alguns lugares que a gente tem escutado essa história toda, né? Então aqui, ó, esse daqui é o chamado Batalhão de Azov, né? As milícias lá formadas, né? Grupos paramilitares e até dentro das próprias forças militares da Ucrânia. Olha a bandeira do grupo de Azov, que é essa bandeira de inspiração nazista, tá? Aqui temos mais uma imagem desse grupo aqui. Então são grupos ferozes, são cães raivosos que são lançados contra as populações, que eles fazem limpeza étnica, fazem assassinatos encomendados, essas coisas todas que a gente sabe, a mando inclusive do próprio governo de Kiev. Então tá aqui, ó. Veja esta foto como ela é reveladora. Isso daqui, ó, não vai ser mostrado. Veja que a foto já foi até alterada, tiraram aqui, né, o rosto das pessoas para não ter identificação, né? Então o pessoal, esse aqui já está até escondendo o rosto já, porque fazem, mas não querem assumir depois, né? Acho que quando começou a perseguição aos nazistas, eles foram dar um jeito de esconder a cara. Mas aqui, ó, bandeira nazista, bandeira da Ucrânia, aqui com o símbolo do Batalhão de Azov, e a bandeira da OTAN, que mostra que esses grupos são financiados pela própria OTAN. Eu falo, mas como assim? O Ocidente que combateu o nazismo agora está financiando grupos neonazistas? Sim, gente, é o grupo de interesse do Partido do Dinheiro. Dinheiro não é nazista ucraniano. Ele vai financiar aquilo que for interessante. Se ele achar, eu já falei para vocês, o Partido do Dinheiro, se ele quiser instaurar o nazismo no mundo de novo, for lucrativo para ele fazer isso, ele vai fazer. Tá? E ele tem feito isso na Ucrânia e tem feito aqui no Brasil. O Partido do Dinheiro tem financiado grupos neonazistas para desestabilizar a democracia brasileira. Olha, isso aqui é uma outra situação que aconteceu também, que foi o uniforme da Ucrânia. Quem acompanha futebol aí deve ter visto essa polêmica, que tinha dizeres nazistas no uniforme da Ucrânia. E houve uma celeuma muito grande aí com relação a isso, né? E aqui no Brasil não vamos nos esquecer desse pessoal que saiu às ruas aí nos últimos tempos para dar apoio a Bolsonaro e pedindo a ucranização do Brasil por meio dessa cidadã aqui, né, Sarah Winter, que juntou os 300 lá nas tochas e tentou derrubar o Supremo para que Bolsonaro governasse como um líder supremo sem ninguém botando freio nele, né? Ou seja, uma ditadura. Então tá aqui a Ditacuja, né, inclusive com a bandeira imperial do Brasil, quer dizer, misturando monarquia com... É assim, é uma pessoa perturbada, né? Uma pessoa que não fugiu da aula de história, não sabe nem o que está fazendo. Aqui, ó, o movimento Ucraniza Brasil. É bom lembrar dessas coisas, gente. A gente tem que refrescar a memória do povo. O povo esquece, brasileiro esquece. O brasileiro não estuda história recente do país, nem a muito antiga. E aí tá aí, ó. É essa situação. A questão dos nazistas na Ucrânia, elas são pontuais e elas estão relacionadas àquela questão ali, principalmente da luta de ucrânios contra russos, né? Mas outros grupos de inspiração neonazista estão sendo financiados em outros cantos do mundo, inclusive nos próprios países que hoje compõem a OTAN. Então veja a loucura disso tudo, né? Você tem grupos neonazistas na França, na Alemanha, na Espanha, né, em Portugal. Você tem esses grupos que estão começando a ganhar volume, ganhar força. Eles recrutam muitas vezes esses jovens que precisam de uma causa para lutar. Jovens muitas vezes ressentidos, amargurados, porque ficaram jogados à margem dessa globalização, sem emprego, sem esperança. Então o discurso extremista, muito semelhante ao discurso extremista que puxa lá para os jihadistas, os extremistas islâmicos, para o Estado Islâmico, é a mesma coisa, só muda o rótulo, mas a meleca é a mesma, gente. É o ódio,
É a brutalidade do ser humano, que muita gente ficou incomodada com o vídeo que eu falei aqui sobre a natureza humana. Se você não aceita o mundo como ele é, se você não aceita a natureza humana, você quer viver num mundinho ilusório, sinto muito, esse mundo vai ser derrubado com brutalidade para você entender que o ser humano é o predador de si mesmo, da sua própria espécie. O mundo está aí totalmente dividido. E o partido do dinheiro lá em cima, eles vão apostar aonde der. Se aposta em financiar grupos extremistas como o de Osama Bin Laden no Afeganistão para ir contra os soviéticos, como aconteceu, eles vão lá. Se para eles interessa depois financiar grupos para destruir depois o Osama Bin Laden, eles viram a casaca rapidinho. Porque dinheiro não tem comprometimento ideológico com nada. Dinheiro tem comprometimento apenas com o bolso e com o próprio dinheiro. Enquanto vocês não entenderem, não aceitarem a realidade dos fatos, vocês vão ficar só sofrendo, gente. E eu não tenho ilusões com relação ao mundo. Eu não vivo de história da carochinha, tá? Nós estamos vivendo um mundo cruel. Num mundo que há poucas horas, agora deu uma sossegado um pouco, mas eu não sei até quanto tempo. Mas há poucas horas nós estávamos aí na iminência de ter um apertar do botão da guerra nuclear. E aí as pessoas ficam nessa, né? De pensar luz, imaginar luz, eu sou luz. Acorda, gente. Essa é uma desconexão total com o campo da maturidade. Vivem na infância, não querem aceitar. Ou seja, mais uma vez o negacionismo, né? As pessoas que não aceitam a crueldade do mundo, não aceitam que o mundo é assim, que o ser humano é assim e que é capaz de qualquer coisa. Na abertura está lá a frase da profecia, da vidência da irmã da Ordem de Santa Brígida em Roma. Será que esse político será o Zelensky? Por quê? Esse mesmo grupo que financia os grupos neonazistas paramilitares que dão sustentação para Zelensky, mesmo Zelensky sendo um judeu, que parece ser um paradoxo, mas está ali, esse paradoxo, né? A hora que esse cidadão não se tornar mais útil, ele vai ser descartado. Agora ele está se sentindo, porque a OTAN está insuflando isso nele, né? Ele está se sentindo o Capitão América. Está lá, né? Com escudos, uniforme, estou lutando, né? Contra os russos, os malvadões. Daqui a pouco, gente, o interesse muda. O tabuleiro tem novas peças. E Zelensky pode ser executado ou pelos russos, ou pelos próprios ucranianos, ou pelos próprios serviços secretos, sabe Deus de onde aí. Não me espante que essas coisas chegam até aí. Porque, afinal de contas, como um palhaço, como um ator, como um bobo da corte, quando cansam dele, o rei manda cortar a cabeça e substituir por outro bobo da corte. E assim caminha a humanidade com a sua face nua e crua. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. Também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.